O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3, eu sou Caio Belandi, chegando para um Lado B do Rio especial. Estamos de recesso até a última semana de janeiro, mas para a gente não deixar vocês morrendo de saudade, preparamos uma série de episódios do Lado B Revista para publicar aqui no feed de podcast. O Lado B Revista, para quem não conhece, é uma espécie de spin-off do Lado B do Rio, exclusivo para o YouTube. Ele foi ao ar em 2 temporadas, de julho de 2024 a junho de 2025, e teve apoio do escritório Normando Rodrigues Advogados. Hoje você fica com o episódio 6, um papo com o influenciador comunista, historiador Ian Neves, sobre comunicação anticapitalista. O programa foi ao ar em setembro de 2024 e é apenas um dos 18 episódios do Lado B Revista. Se você gostar, e eu espero que você goste, você pode assistir todos no youtube.com/Lado B do Rio. Obrigado e bom programa. Um computador e uma conexão de internet, pronto. Você pode ser seu próprio jornal. A massificação da internet no fim do século passado prometia a democratização da comunicação. Além de poder conversar com pessoas do outro lado do planeta, você poderia ter seu blog e dizer sua opinião para qualquer um ler. Depois, poderia ser um fotolog ou um vlog, e de um celular mesmo, com uso das imagens, seu próprio jornal nacional estaria disponível para o planeta inteiro. Parecia fácil, mas não foi bem assim. E ficou pior. Pouco depois da virada do século, as redes sociais começaram uma nova revolução da informação, agora controlada pelas Big Techs. Atrás dessa estrutura toda, adivinha está ele, o grande capital. A internet do capitalismo mostrou que você pode ir até onde quiser, desde que ela deixe. Para os amigos, a liberdade de montar comunidades racistas, misóginas, homofóbicas, xenofóbicas. Aos inimigos, as barreiras do algoritmo, dos padrões criados para que portas sejam abertas e janelas sejam fechadas ou vice-versa ao gosto do controlador. Mas a gente segue. Se tem brecha, estaremos lá. Afinal, é assim a história da luta da comunicação popular contra-hegemônica e anticapitalista. Meter a mão na fresta e escancarar a porta é o que comunicadores, youtubers e influenciadores comunistas fazem, ou ao menos tentam fazer, no atual momento da internet. Como fazer o discurso anticapitalista chegar ao povo? Quais as dificuldades que influenciadores têm atualmente com a lógica das Big Techs? Como a internet ajudou ou não a espalhar a palavra de Marx. Para ajudar a gente a responder essas e outras questões da comunicação anticapitalista, o Lado B Revista recebe Ian Neves, historiador, comunista e criador do canal História Pública. Ian, prazer tê-lo aqui. Pra gente é sempre muito bom ter alguém que tá falando sobre o que a gente acredita e tá falando para muitas pessoas. É evidente que pra gente é uma referência, você é uma referência pra comunicação anticapitalista pra gente. E vamos tentar hackear aí, né? E falar de comunicação e comunismo, que são coisas que no final das contas se interligam. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Inclusive, falando em referências, né? Eu conheço aqui o podcast desde a época que era só um podcast mesmo, não era um videocast. Então vocês foram uma grande referência pra mim, inclusive, né? E eu queria dizer também que é o primeiro podcast fora de São Paulo que eu participo. Isso já mostra um sintoma aí de que as coisas são excessivamente centralizadas na internet. Então, esses dois assuntos, inclusive, de pioneirismo da comunicação de esquerda revolucionária e excesso de centralização das redes são dois assuntos que a gente deveria debater hoje, com certeza, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado. O programa hoje vai ser aquele meme do cara jogando as cartas falando a culpa é do capitalismo e vem embora. A gente podia falar, a culpa é do capitalismo e embora. Não precisava nem de 40 minutos. Mas a gente vai explicar um pouquinho como é que o capitalismo assume essa responsabilidade de dificultar o nosso trabalho, enfim. Mas é do jogo, é o jogo que está sendo jogado, a gente tem que jogar. Antes de entrar no assunto de hoje, lembrar, né, o Lado B Revista é exclusivo do YouTube, né? Como o Ian falou, a gente normalmente era um podcast, a gente está tentando aí
hackear o YouTube, o algoritmo do YouTube, tentar entender o que vocês querem que a gente apresente no YouTube. Então, para isso você já sabe, né? Como o Felipe Neto ensinou lá atrás, precisa assinar o canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar, porque, e a gente vai falar sobre isso, não basta você falar assim, eu assino esse canal, eu quero receber o que esse canal tem a dizer. Não é assim, tem que engajar, tem que fazer o algoritmo entender essa nova lógica. Então a gente super chama vocês aqui para estar com a gente e tentar dar um feedback também, dizer o que achou. As perguntas que vocês de repente têm para o Ian, apareceram várias quando a gente anunciou lá no nosso conselho editorial. Pode fazer aí no comentário, manda para ele, de repente ele responde até no canal dele. Para a gente vai ser um barato, tá? E necessário que vocês interajam com a gente. Bem, Ian, vamos ao que interessa. A primeira pergunta é sobre um contexto dessa comunicação atual, né? E aí, quando a internet chega, como eu falei na abertura, ela chega com essa promessa de democratizar a comunicação. Você vai ser seu próprio jornal, você, não vai precisar mais depender dos grandes meios de comunicação. Tudo isso, enfim, você vai fazer seu conteúdo, não só comunicação, qualquer seu conteúdo vai poder vender, entregar para o mundo inteiro. E isso, se for verdade um dia, e eu quero que você fale também, o atual estágio das redes sociais, com a introdução de algoritmos que estão muito bem treinados, mostra que, enfim, atualmente é uma premissa falsa. E aí, talvez a grande pergunta que eu tenha para você, até como um criador de conteúdo na internet também, um jornalista independente, como é que você, um criador de conteúdo, um comunicador anticapitalista, com um alcance grande, ou enfim, contextualmente grande para os padrões, como é que você tem analisado esse cenário atual da internet e como é que você está fazendo para entender, driblar, hackear esse algoritmo e ter mais alcance? Pois é, a respeito dessa euforia com o surgimento da internet, eu acho que ela era absolutamente natural para o contexto da época, porque a gente estava vindo da esteira da televisão como o principal meio de comunicação. E se a gente pensa, por exemplo, na comunicação de massa que surge com o jornal e os panfletos e os cartazes, existia uma margem para disputa aí, né? Dava para publicar jornais independentes, inclusive o próprio Marx publicava jornais e foi severamente perseguido por publicar os jornais que publicava. Depois nós entramos na era do rádio que foi amplamente utilizado para comunicação em diversos contextos, né? E quando a gente entra na época da televisão, a gente tem um impasse. A televisão surge no momento de um capitalismo extremamente desenvolvido e a televisão, como veículo de comunicação, demanda uma quantidade de capital constante que não é acessível para qualquer grupo de pessoas que deseja tê-lo, né? Então a gente entrou numa era no qual disputar o principal veículo de comunicação parecia quase impossível. De forma alguma, qualquer forma de comunicação anticapitalista ia conseguir uma concessão pública num país burguês. E tampouco teria as ferramentas necessárias para conseguir executar o que a televisão demandava. Quando a internet surge, ela surge com essa ideia de descentralização, de comunicação independente. Então, essa euforia fazia sentido, né? Principalmente levando em consideração que a gente vinha dessa era da televisão. Mas a gente não pode achar que as coisas no capitalismo são tábuas rasas. Não são tábuas rasas. Como tudo se torna mercadoria, rapidamente a internet também se torna. E a internet se tornou o principal campo fértil de valorização do capital na economia pós-fordista. Hoje a gente vê isso de maneira categórica, inclusive com situações que nosso cérebro não tinha nem a capacidade de imaginar há 20, 30 anos atrás, né? Imagino que a experiência de ter mais de 30 anos a essa altura é curiosa, porque a gente vê como as pessoas de 20 encaram a internet de maneira diferente da gente, né? Inclusive, hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas de 20 anos não têm habilidades com computadores. São pessoas que são alfabetizadas digitalmente em telas de touchscreen ou celulares e tablets, essas coisas assim, né? Isso já mostra uma diferença bastante substancial de como as pessoas operam dentro da internet. E aí, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, essa tábua rasa democraticamente disposta para todos disputarem a comunicação em pé de igualdade, não significa que não há margem para essa disputa, né? O meu canal surge num momento que eu perco meu emprego durante a pandemia. Eu sou professor de formação, me formei para ser professor de história. E eu estava consumindo muito lives, principalmente na Twitch e no YouTube.
eu observei que estava tendo um movimento nos Estados Unidos, principalmente, de pessoas fazendo conteúdo ao vivo politicamente à esquerda. Então, caso vocês conheçam esse cenário, foi o momento que o Hassan estava surgindo. O Hassan acho que já foi o maior streamer de toda a Twitch. E ele é um comunicador de esquerda que está cada vez mais se radicalizando para a esquerda marxista, inclusive. E como vocês sabem muito bem porque vocês foram pioneiros nesse tipo de formato, tudo que surge nos Estados Unidos como onda não tarda a vingar no Brasil também. Eu acabei observando um pouco isso, tendo visto que isso já tinha acontecido, por exemplo, com a onda dos vlogs, né? A gente falou do Felipe Neto. O Felipe Neto colheu o formato do vlog dos Estados Unidos, sim, conseguiu prever de uma maneira bastante sagaz que isso ia vingar no Brasil e deu tudo certo, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer também, e dito e feito. Eu peguei a onda antes da crista. Eu entrei na live na Twitch. Então, inclusive, muita gente que me segue hoje não sabe que eu comecei na Twitch, sequer que eu tinha Twitch, sequer o que é Twitch, né? A Twitch é uma plataforma para conteúdo ao vivo, principalmente voltada para videogames, mas que estava tendo esse fluxo de pessoas comunicando política ao vivo, algo que eu achei muito corajoso, muito ousado, né? Dar a cara numa câmera ao vivo para um chat hostil e dar sua opinião política, dar sua análise política. Aí eu entrei nesse momento, também muito guiado pela raiva incontrolável que eu tinha ao governo Bolsonaro durante a pandemia. E o que eu achei que eu ia fazer nesse começo era pregar para convertido. E eu tava basicamente contente com pregar para convertido. Eu sou historiador de formação, eu era um estudioso do marxismo-leninismo, eu pensei, pessoas que já são convictas ao lado da esquerda vão se aperfeiçoar no que já fazem. E para mim tava ótimo, aperfeiçoar a militância já formada. No começo meio que foi isso, né? Eu acabei atingindo o público que estava sedento por consumir conteúdo que já concordava. Uma espécie de zona de conforto, mas que consegue trazer alguma coisa de novo. A grande virada que eu tenho nisso, eu mesmo não estava prevendo. Eu comecei a atingir o público que não era especializado no sentido de já dominava parte do conteúdo que eu transmitia. Quando uma pessoa que me assistia pegou cortes do meu canal e começou a publicar no TikTok. Uhum. Que era uma rede que eu tinha muito... preconceito a palavra mesmo. Sim, e acho rede da dancinha. Exato, nós da nossa geração... A gente demorou a sacar que o TikTok era alguma coisa. Uhum. Porque a gente achava... A gente tava muito apegado ao que os vídeos eram. E não ao que o TikTok tinha como plataforma de novo. Que era o algoritmo. Exato, a gente não sacou isso na época. Uma pessoa que me assistia, que tem lá seus 20, 22 anos, hoje é um militante da Soberana, inclusive, que milita junto comigo. É um cara que revolucionou a comunicação da Soberana, inclusive, por conta desse olhar. Sim. Pegou uns cortes meus, colocou no TikTok, e eu comecei a ter números que eu nunca imaginei, e comecei a atingir um público que eu nunca imaginei. Sim. Aí teve uma virada. Eu lembro da semana que isso aconteceu. Eu tava pegando 200 pessoas ao vivo, eu comecei a pegar 1.000, 1.500, 2.000 ao vivo, na Twitch, uma coisa extraordinária. Sim. O que eu identifiquei é que boa parte do público que não era particularmente interessado na esquerda radical estava sedento por um discurso político mais radical. E radical pra mim é elogio, como diz o Humberto Matos, meu grande camarada, porque radical significa tomar as coisas pela raiz. Eu acredito que era pessoas à esquerda, ou que pelo menos tinham simpatia pela esquerda, mas que estavam um pouco exaustas da disputa institucional e do discurso com perdão da palavra, pasteurizado da esquerda institucional. E você acha que... É uma coisa que eu falo muito aqui no lado B. Te interromper para aproveitar esse gancho. Que não é um estudo que eu tenho, é bem empírico, um negócio vendo assim e acompanhando as redes. Quando a direita institucional, né? Vamos falar no campo institucional, ela se radicaliza, porque a direita... A direita pré-Bolsonaro era uma direita, evidentemente, menos radical do que o bolsonarista. Ela se extrema, né? Exato, ela se extrema. Você acha que isso jogou para pessoas do campo da esquerda, assim, da social-democracia, pessoas que eram, sei lá, voto no Lula porque é menos pior. Você acha que isso jogou pessoas que estavam na internet também para conhecer? Estão me chamando de comunista, então o que é o comunismo? Deixa eu saber o que é o comunismo aqui, gostei, vou ficar no comunismo. Você acha que aconteceu esse movimento? Você viu? Acho, super. Eu acho que... eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros lugares e que é controversa. O Bolsonaro é uma máquina de criar comunistas. Porque, realmente, o Bolsonaro, ele colocou as instituições burguesas brasileiras à prova. Ele testou os limites de uma democracia burguesa. E mostrou que as instituições burguesas não estão ao nosso favor.
Eu acredito que isso foi um choque de realidade para muita gente que acreditava que ainda dava para disputar essas instituições e que não tinham percebido que elas foram criadas para que a gente não consiga disputá-las. Não por acaso, boa parte do discurso dele era um discurso da esquerda radical, né? Em que sentido? Contra o sistema, sim. Contra o STF, Sim. contra, enfim... Exatamente. Os parlamentares... A gente fazia esse discurso, né? E ele capturou. E isso é que é uma coisa típica do fascismo. O fascismo do Mussolini, ele capturou, ele aprendeu com o movimento socialista a capturar o ímpeto das massas. Isso é uma das coisas... Se existe uma semelhança que o fascismo e o comunismo e o socialismo têm, é o que o fascismo roubou do comunismo, que é a sua capacidade de movimentar massas. Sim. Isso era uma coisa que estava assustando muito as democracias burguesas da Europa naquele momento. Era nosso, né? Exato. E aí eles falaram, como é que a gente pega essas massas e coloca pro nosso lado? Eles pegaram toda a tática comunicativa agitadora do comunismo, mas subverteram o conteúdo. E o que é importante do fascismo e do nazismo, que diferencia do comunismo, é o seu conteúdo e não a sua forma. Inclusive, é uma coisa que a extrema-direita contemporânea utiliza muito pra confundir a cabeça das pessoas, que é observar apenas a forma do fascismo e do nazismo pra empurrá-lo pro campo da esquerda. Porque ambos foram jogados na lata do lixo da história. O fascismo brasileiro fez a mesma coisa, assim como o fascismo no mundo todo. Ele pegou esse discurso antissistema, que era uma coisa que era típico da esquerda, e instrumentalizou ele ao seu favor. Mas eu acredito sim que o que você falou é verdade. A extremação da direita fez com que muita gente ficasse sedenta de um discurso de esquerda mais radical. E, de novo, radical no sentido de ir às raízes. O que eu tô chamando de raízes aqui? No lugar de disputar as instituições, demonstrar que elas foram criadas para manter a burguesia no poder. Demonstrar que elas são um ardil. Elas são feitas e estruturadas para que a gente nunca consiga acessá-las. Isso aqui é muito importante. Só que qual que é o problema? Quando esse movimento acontece, precisa haver esquerda radical disponível. Entende? Sim. Existe uma tese aceleracionista que a gente é contra, e eu estou usando a palavra aceleracionista aqui de uma maneira bastante específica. Acreditar que o aumento e o incremento do sofrimento da classe trabalhadora irá fazer com que a classe trabalhadora rume a uma ruptura revolucionária. Isso não é verdade, porque se fosse, a gente teria tido uma revolução durante a ditadura militar. Quando nós temos esses momentos de extremação, precisa haver esquerda radical disponível para absorver. Eu acredito que o meu tipo de comunicação, eu tô falando do meu tipo porque eu não era o único que estava nesse cenário. Nós tínhamos pessoas que vieram antes, pessoas que vieram durante e pessoas que vieram depois, e todas conseguiram observar esse movimento de demanda reprimida por um discurso mais radical. Nós precisamos estar disponíveis para esse tipo de pessoa, que está querendo um discurso que investiga essas raízes à esquerda, entende? E é nesse momento que eu quero, inclusive, pedir a licença para falar sobre a organização que eu faço parte, porque a gente enxerga que a internet precisa ser disputada, não é nem que ela pode ser disputada, ela precisa ser disputada, porque ela está se tornando rapidamente o principal veículo de comunicação dos brasileiros. Acho que não é surpresa para ninguém que os brasileiros gostam muito de consumo da internet. Nós somos um público gigantesco, engajado, ativo, que tem uma cultura de internet relativamente antiga. Inclusive, a queda do Twitter no Brasil mostrou que os brasileiros na internet são uma força gigantesca. E se a gente vai observar as estatísticas do IBGE acerca do acesso e do uso da internet, depois da pandemia, isso deu um salto vertiginoso. Por quê? Perdão. Deu um salto vertiginoso porque depois da pandemia e com todo o isolamento social, a internet não se tornou mais um desejo, ela se tornou um artigo de primeira necessidade. E a gente tem observado isso no nosso cotidiano. Tentem usar um serviço bancário sem o celular hoje em dia. Sim. Tentem comprar algumas coisas, usar o sistema Gov. A gente fica refém do sistema Bolsa Gov. Família. Bolsa Família. Hoje em dia era aplicativo. Até eu fiquei surpreso de... quando me falaram, eu não tenho carro, então eu não sabia. Zona Azul. Você não consegue mais comprar Zona Azul sem o aplicativo do celular. Uhum. Então, isso faz com que o celular não seja mais um objeto de desejo, mas seja de absoluta necessidade. Isso sem falar do desemprego que empurrou milhares e milhares de pessoas para o tipo de trabalho que a gente chama de uberizado hoje em dia. Então, as pessoas até para conseguirem um ofício, e não digo nenhum emprego, ofício. As pessoas têm trabalho, mas não têm emprego. Essa é a era da precarização, segundo um autor que eu admiro muito, que eu cito muito, que é o Ricardo Antunes. Sim. Ele fala que na era da precarização do trabalho, os trabalhadores têm trabalho, mas não têm emprego. Uhum. E eu acho essa definição dele muito descritiva, né? E aí os celulares se tornam artigos de primeira necessidade. Mas,
Quando o menino que pedala 12 horas por dia para entregar comida tá no celular, ele não vai usar só o celular para trabalhar. Ele vai usar também para consumir entretenimento. E esse entretenimento vai vir através das redes sociais. E aí é que tá. Você falou a respeito de... Quando a internet surgiu, houve uma euforia a respeito da capacidade de comunicação como tábula rasa. Existe uma linha de esquerda radical, da qual nós discordamos, que acredita que nós devemos criar uma internet soberana agora, paralela. Nós, da Soberana, discordamos um pouco dessa linha. Por quê? A internet, como ela é hoje, ou seja, na sua estrutura burguesa centralizada em Big Techs, ela pode estar obsoleta para nós. Se eu e você conversássemos a respeito de como a internet deveria ser, a gente ia falar, deveria ser soberana, deveria ser nossa, gerida pelos trabalhadores. Deveria. Mas para a maior parte dos trabalhadores, ainda a forma de internet que funciona é a forma das Big Techs. A gente não pode colocar o nosso idealismo na frente da realidade material. Sim. Essa internet não está obsoleta para a maior parte da população. A gente acredita que nesse momento o mais importante é disputar essas redes para atingir essas pessoas dentro delas próprias. Então, um livro que a gente utiliza para fundamentar um pouco esse argumento é o livro Colonialismo Digital, que é um livro publicado, se eu não me engano, pelas Ciências Revolucionárias. É um livro que aplica a teoria fanoniana do colonialismo às redes sociais. Inclusive, no meu coletivo nós temos um núcleo de estudos de tecnologia e luta de classes chamado Teclas, Tecnologia e Classes. É daí que a gente tira esse tipo de coisa. Por que eu tô falando do meu coletivo também? Porque a gente enxergou que essa disputa não só era possível como necessária, e que se ela é necessária, a única maneira de fazê-la era com organização. Sim. E aí, essa ideia de você pode ser o seu próprio jornalista na internet, ela é meia verdade. Mas a gente acredita que para disputar com o grande capital, a única maneira é com a maneira que a gente sempre teve, que é a organização da própria classe. O que a gente veio para fazer é tentar disputar a consciência da classe trabalhadora de forma coordenada e organizada, centralizada, liderada. Liderada, digo, internamente. Para qualquer organização marxista-leninista como a nossa, todo tipo de atividade precisa ser planejada e liderada. A gente não pode basear nada no voluntarismo. Eu vou fazer isso quando me der na telha. E a gente tem que tentar profissionalizar o máximo possível dessas atividades. Isso é uma das coisas que a gente acredita. Se a gente quer disputar a internet, a gente não pode fazer isso no nosso tempo livre. A gente precisa criar um ecossistema que profissionalize comunicadores e técnicos para comunicação digital. E vocês que são aqui do lado do B do Rio sabem como isso é difícil. Sim. O nosso grande calcanhar de Aquiles é financiamento e recurso. Coisa que a direita tem a rodo. Né? Vocês que estão aqui há muito tempo, já vai fazer uns 10... Vai beirar os 10 anos. Tem 8 anos já. Vai estar beirando 10 anos. Sabem que se vocês tivessem financiamento, vocês tinham chegado na Lua já. A chance era muito maior. Porque o nosso discurso é o discurso que comunica diretamente com os interesses dos trabalhadores. Claro. Isso não é só uma questão de ideologia, é uma questão de capacidade material mesmo. Né? O que a gente tem tentado fazer é vencer essa barreira. É tentar organizar de forma que a gente consiga financiar esse movimento de forma profissional. Abrir estúdios, fazer ecossistemas de comunicação que não sejam apenas de forma voluntária. Existe uma ilusão que é muito comum nas pessoas que nos assistem, que é porque nós compartilhamos, eu não estou falando particularmente de eu e vocês, mas falando nós da esquerda. Porque nós da esquerda compartilhamos da mesma ideologia, nós naturalmente vamos nos unir para comunicar ao público como uma força unívoca. E isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não basta nós termos a mesma ideologia. Esse tipo de coordenação não acontece de forma espontânea. O que a gente, inclusive inspirados na teoria revolucionária, mas através da nossa prática também, a gente defende que o nosso passo adiante é em direção à profissionalização desse tipo de criação. E para ser mais categórico, a pessoa que cria tem que ganhar salário. E não tem medo do dinheiro, né? A gente aqui... Existe é um debate que a gente faz aqui já há muito tempo, né? Que é a coisa do... É claro que a nossa audiência vai questionar, e é válido que questione, porque nós, enquanto militantes, também questionamos de onde vem o dinheiro, que dinheiro é esse, quem está bancando, porque isso pode, mesmo que não altere diretamente no seu discurso, isso pode alterar como o seu discurso é recebido. Ponto. E aí, acho que todos nós aqui concordamos. Mas tem uma coisa tá ganhando um dinheiro, enfim, de uma organização, o dinheiro que a gente passa recolhendo e tal.
E fica assim, mas tá falando isso porque, pô, tá profissionalizando. E parece que perde a pureza, né? Perde a Se pureza. você é ideológico mesmo, você é militante mesmo, porque é a coisa do panfletar, né? Agora que a gente tá em eleição, você tem que panfletar. Você vai panfletar porque você acredita naquilo, não porque você tá recebendo um salário, um valor mínimo que seja, pra cobrir seus custos, pra cobrir a sua vida, né? A gente tem... É uma dificuldade que a gente tem. Primeiro da captação, normal, senão a gente não precisaria ter a gente. Você estaria na Globo, eu seria o William Bonner, né? A gente estaria chegando numa galera. Eles que teriam que ir à luta, não é o caso. A gente sabe, isso é a realidade desde que o mundo é mundo. Tanto que a gente é o capital, né? Não é à toa. A gente tá falando do grande capital, muito dinheiro. Mas mesmo nessa base, né, a gente consegue, e você que é um historiador e um pesquisador do tema, a história mostra que a gente consegue captar alguma coisa para sobreviver e para profissionalizar. Então vai um pouco nisso aí também, essa questão desse ecossistema, né? Que é esse tema que a gente está falando aqui, que quero que você fale um pouco da Soberana, que inclusive a primeira coisa que me vem na Soberana, por exemplo, é a questão do YouTube. Né, Soberana TV, que é um pensamento que logo tem. E aí eu queria que você aproveitasse, contasse um pouco o que é a Soberana, como surgiu, porque pra gente me parece que dá um pouco o caminho, né? A saída um pouco de como a gente pode fazer essa comunicação de forma mais organizada, mais profissional e tudo mais. O importante, eu vou começar do final. Nós estamos construindo os trilhos com o trem correndo. A gente tem uma forma organizativa que a gente não consegue encontrar paralelo no mundo, e isso não é uma forma de arrogância da minha parte. Né? Não é um elogio, a gente adoraria que tivesse, porque a gente aprenderia com a experiência pregressa. Infelizmente não tem, mas a gente adoraria se tornar um modelo para organizações futuras. Inclusive já temos notícias de que pessoas de outros países estão se inspirando no nosso trabalho. Mas como que a gente surge? Como eu falei, eu comecei a criar conteúdo ao vivo achando que logo mais ia chegar essa onda no Brasil. De fato chegou. O fenômeno principal que eu consigo utilizar para demonstrar que isso aconteceu é o Casimiro. E o que eu quero demonstrar com isso? Com o Casimiro a gente viu que o conteúdo ao vivo estava caindo no gosto dos brasileiros. Porque conteúdo ao vivo na internet não era algo tão comum antes disso. E isso tem duas razões. O primeiro foi o formato que se popularizou nos Estados Unidos, que deu um precedente. Mas o segundo as pessoas começaram a ter acesso cada vez mais à internet fixa. Então, se a gente observa os dados do IBGE, hoje em dia, e eu sei que é um dado surpreendente, a maior parte dos brasileiros já tem acesso à internet fixa. A gente imagina que a maior parte dos brasileiros tem acesso à internet móvel ainda. Né? Mas não, a maior parte já tem acesso a alguma forma de Wi-Fi. Seja em lugares públicos, seja do vizinho. Por exemplo, na região norte, muitas pessoas utilizam o mesmo Wi-Fi em toda uma rede de vizinhos. Mas é fixo. E essa internet fixa consegue possibilitar o acesso a conteúdos que consomem mais banda. Por exemplo, vídeo ao vivo. Inclusive, essa tem sido uma discussão entre as companhias telefônicas, né? Que elas estão discutindo que, estão consumindo muito vídeo. A gente tá gastando muito dinheiro, quem é que vai pagar? E aí, não sei se você vai entrando nisso, mas é um assunto que a gente quer desenvolver depois. Que é isso, assim, as companhias telefônicas, TIM, Claro, etc., estão brigando com as Big Techs para saber quem é que paga esse consumo imenso de banda, de vídeo, de live e tudo mais. Isso é importante porque, só um parênteses, eu citei o Teclas, que é o núcleo de estudos de tecnologia, e uma das coisas que eles se preocupam em demonstrar é o custo para a natureza que a internet tem. A gente vê a internet e acha que é uma coisa invisível. É uma força que se move por si só. Uma coisa meio fetichista, assim. Wi-Fi, as ondas. O Wi-Fi. Isso tem um custo humano, número um, humano. Tem uma quantidade de labor humano gigantesco. E o custo para a natureza é gigantesco. Agora as inteligências artificiais estão revelando um pouco disso. Porque elas gastam uma quantidade de energia elétrica para gerar Jesus de camarão no Facebook impressionante, assim. E é uma coisa que é distopia total. Né? Mas a Soberana surge nisso porque outras pessoas que começaram a ver esse movimento entraram em contato conosco, né, com outros grupos que já estavam juntos, e todos nós falamos, somos marxistas-leninistas. O que nosso calvo maravilha Lenin nos ensina, que a organização é a nossa única arma revolucionária. Vamos nos organizar. E aí a gente surge, de fato, como um ecossistema de comunicadores. Para pensar, já havia comunicadores antes da gente. Havia a Sabrina, que era gigante, havia a Laura Sabino, havia o Jones Manuel, havia uma galera boa que pavimentou o caminho pra gente, que a gente se inspirou muito. Mas não era coordenado. Não estava organizado. Não estavam organizados numa mesma organização. A gente começou assim,
Começamos a fazer isso, e aí a gente viu que a internet possibilitava outros caminhos mais interessantes. A gente começou a se transmutar de um coletivo de comunicadores, de criadores de vídeo, criadores de conteúdo, para uma organização que disputa a consciência da classe trabalhadora na internet. E isso é diferente. Porque qual é o ponto? Não basta eu ter muitos números e chegar nas pessoas. Eu tenho que chegar nas pessoas para alguma coisa. Se eu quisesse só número, bom, muitos podcasts aí grandes já deram o caminho das pedras. É banheira de Nutella, é melancia no pescoço, Falar um monte de merda. É falar besteira. Isso traz número. Mas quais números e pra quê? O que a gente começou a observar? A gente tem que desenvolver um método organizativo na internet que primeiro tenha solidez ideológica. E a solidez ideológica é muito importante, porque lembra que você falou, talvez o dinheiro possa desvirtuar um pouco os princípios? O que blinda a gente disso é que a gente, por 2 anos e pouco, só trabalhou em desenvolver solidez ideológica. Como que a gente protege essa organização de qualquer forma de capitalização, de infiltração, de oportunismo? É difícil, é um trabalho ideológico duro, árduo, e que trazia um desafio novo por estar atuando numa forma organizativa que não tem precedentes. A gente considera que esse processo foi bem sucedido e que agora a gente está partindo para uma outra etapa. O que a gente tem feito? Alguns comunicadores da Soberana chegam em muita gente. Eu chego em muita gente. O João Carvalho chega em muita gente. O Humberto Matos chega em muita gente. A gente alcança uma galera. A gente refletiu muito sobre o que fazer com esses números. E aí, por demanda popular, a gente começou a buscar organizar certos grupos de trabalhadores. Quais? Os que principalmente trabalhavam utilizando a internet como ferramenta. Quais foram os primeiros que surgiram? Psicólogos. Um dos nossos membros mais antigos é psicólogo. Ele trabalha à distância, como todos os psicólogos começaram a trabalhar, sobretudo na pandemia. Ele começou a observar no público dele que havia uma demanda por organização da categoria e pensou, nós atuamos na internet. Por que a gente não tenta organizar a galera que trabalha na internet alcançando essas pessoas? E aí ele fundou o que hoje a gente conhece como Sameca, Saúde Mental Camarada. O Sameca é uma frente de massas da Soberana. Nós criamos o Sameca para absorver os trabalhadores em maior número possível dentro de uma mesma categoria. Com qual objetivo? O primeiro, dar mais dignidade no trabalho. Hoje em dia, gente, quem trabalha com internet, e caso você tenha sorte de não trabalhar, saiba que esse é um fator muito pesado. Quem trabalha com internet não é só, por exemplo, psicólogo. Tem que ser meio influencer. Tem. Como é que você chega nos seus clientes? Como é que você chega nos seus pacientes, no caso dos psicólogos? Fazendo vídeo pro TikTok, fazendo vídeo pro Instagram e chegando nas pessoas. E é um trabalho muito árduo, duplo e pouco recompensante. O que a gente fez? Se a gente organizar dentro de uma mesma cooperativa, por exemplo, essas pessoas não precisam fazer trabalho de influencer, porque o trabalho de influencer fica a cargo da Soberana. Quem chega nas pessoas somos nós, os comunicadores profissionalizados, que trabalham com comunicação e que fazem isso como ofício. Essas pessoas socializam os valores. Então, quando o dinheiro entra no Sameca, ele é distribuído de maneira socializada. Isso já faz com que a hora da sessão, a hora da consulta do Sameca, seja o dobro da Unimed. A nossa cooperativa, que tem pouco tempo, já consegue pagar o dobro do que a Unimed paga para um psi. E o que é pouco, tá? É pouco, tem que aumentar, mas mostra como a exploração dessa categoria tava brutal, sangrenta, sabe? E como cooperativar tem uma saída também. Muito, mas não só cooperativar. Novamente, como é que a gente blinda isso de se tornar uma corporação? Aí vem o trabalho ideológico. O Sameca não é só uma cooperativa, é meio um sindicato também. E um sindicato que tem trabalho político e ideológico, de debate vivo e constante, de estrutura de democracia interna, muito, muito vivo, constante e permanentemente mutável, porque precisa mudar de acordo com as demandas das pessoas. A partir disso, a gente começou a fazer esse caminho. Nós disputamos a consciência das pessoas na internet para alcançar, e depois que a gente alcança, a gente tenta organizar essa galera. Porque a gente chega no trabalhador e ele fala, beleza, eu tô revoltado, preciso me organizar. Onde? A gente tá tentando organizar. Já abrimos uma frente de massas de psis, agora de professores. Muitos professores agora trabalham com... trabalham à distância com professores de línguas, por exemplo. Eu faço aula de espanhol, faço mesmo. Minha aula de espanhol é à distância. Espero que não WeCreate. Eu faço com um camarada, eu queria até citá-lo. Eu faço com um camarada que tem
um curso chamado Espanhol Tranque. Ele é daqui do Rio. E ele... É o que é brasileiro argentino. Esse é o Diego. Legal. Eu vejo bastante TikTok, é flamenguista. Um abraço pra ele. Mas olha legal. que coisa, eu até converso com o Diego sobre isso. O Diego começou a conseguir mais alunos porque ele virou influencer. Sim, total. E ele fala, falar do super, TikTok, mas ele é super carismático. E aí a gente começou a conversar como criadores. Sim, e legal. aí eu precisava estudar espanhol. Eu falei, pô, Diego, vamos estudar. E ele me dá aulas particulares à distância, né? Entendi. E aí tem esse detalhe, sabe? A gente juntou todo mundo. Sim. E o nome dessa frente de massas, caso vocês queiram procurar, e eu recomendo que procurem se forem professores, é CESPEM, a sigla é Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar. A Zoia Prestes é filha do Prestes, do militante histórico do PCB, e ela é uma grande educadora, a gente quis homenageá-la. Inclusive, ela já ministrou aulas pra própria frente que carrega o nome dela. E a gente tem uma última que é o Júri, que é o Juristas Revolucionários, que organiza juristas. A nossa ideia é ampliar isso cada vez mais. E também nós temos, só pra finalizar, uma parceria ideológica e tática com a Unidade Popular. Ah, sim, eu ia perguntar isso. A Unidade Popular é um partido marxista-leninista de massas. E nós, logo cedo, quando eles observaram o nosso trabalho, eles vieram nos procurar pra gente apresentar o que a gente estava fazendo. Eles falaram, pô, nós temos um trabalho nas ruas importante, vocês têm um trabalho na internet importante. A gente quer trabalhar para ampliar nosso campo e fazer com que a classe trabalhadora se organize. Nossa, a gente já deve ter colocado para a Unidade Popular milhares e milhares e milhares de militantes. E isso é uma coisa que deixa a gente extremamente orgulhoso. Pois é, e é até uma pergunta assim para fechar esse tema. Você acha que dá para falar que a Soberana surge como um coletivo de comunicação e se torna um movimento... É isso. Faz um caminho inverso, digamos exatamente assim, isso. que você é um movimento que entra na internet, você já estava na internet, se torna um movimento de Foi exatamente isso que popular. Aconteceu. Interessante. Foi exatamente isso. E aí, sobre isso também, ainda sobre esse tema, que eu acho que é um lugar comum, que a gente ouve muito. A gente aqui já entrevistou professores, pesquisadores, e trata sobre isso, e ouve muito sobre isso, até é um feedback que às vezes a gente tem enquanto comunicador, embora nós não sejamos comunicadores pesquisadores da área, marxistas e tudo mais. A gente tenta ser um pouco mais jornalístico e aí, portanto, a gente tem uma forma de falar que comunica mais com o público. E aí é uma premissa que eu queria que você falasse um pouco, a gente já tratou desse tema com outras pessoas que estiveram aqui, que é a ideia geral de que o marxista e o marxismo e o comunismo teórico não comunica com quem tem que comunicar, que é o povo trabalhador proletário. Eu tenho uma ideia de que isso é meio certo, porque, conforme você for falando, a gente vai conversando, porque eu quero te ouvir primeiro. Mas, enfim, o que você acha dessa ideia? Você acha que a forma que você comunica os seus estudos, enfim, o seu academicismo, ou não só o seu, né, o da Soberana como um todo, de outros pesquisadores, você acha que isso chega em quem interessa, digamos assim? Se chega... Se não chega, por quê? Se é a forma, se é porque é muito acadêmico, que fala bonito, fala difícil, ou não, se tem um outro fator. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a gente tem um público aqui que, em média, é um público de ensino superior, ou então ensino médio, de pessoas, né, mais letradas. Essa eu acho um pouco ladainha, queria te ouvir um pouco sobre que classe trabalhadora você está chegando, você que eu digo, né, o comunismo brasileiro está chegando, e se isso de fato é uma barreira, se há conversas sobre isso na própria Soberana. Olha, isso aqui é uma coisa que é fundamental para a gente debater, principalmente porque nós estamos falando de comunicação, particularmente, né? Uma das coisas das quais a gente está absolutamente convicto é de que, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Quando a gente fala que a gente defende uma revolução, não é uma coisa fantasiosa, utópica. De verdade, a gente acredita que uma revolução é necessária para preservar a gente como espécie, inclusive. Agora a emergência climática está colocando isso... Nós estamos sob uma nuvem de fumaça agora, inclusive, né? Que fez com que São Paulo ficasse mais poluída que Lahore, no Paquistão. É uma coisa impressionante. A gente está falando desse tipo de coisa. Fora todas as contradições do capitalismo de produzir em quantidade e qualidade para todo mundo e as pessoas não terem acesso. Essa é a contradição fundamental do capitalismo, né? E aí, para isso, a gente está absolutamente convicto de que a teoria revolucionária é necessária. Mas aí, obviamente,
nós precisamos atingir a classe trabalhadora. E essa sensação que as pessoas têm de que o marxismo, o comunismo em geral, é algo academicista, ou pelo menos exclusivo dos debates acadêmicos, é meia verdade. Isso se dá principalmente quando o movimento comunista abandona o movimento de massas e recua durante o fim da União Soviética. Quando a União Soviética está se desfazendo e quando ela cai, isso faz com que o movimento comunista, não só no Brasil, mas no mundo todo, entre em defensiva. Essa defensiva também acarretou no encastelamento de comunistas históricos que acabaram debatendo só entre si ou nos âmbitos universitários. O que faz com que o comunismo chegue nas classes trabalhadoras, nas diversas formas de classe trabalhadora, é o trabalho de massas. Então, existe isso. E a gente não pode se perder. Existe isso, que eu quero dizer, do discurso acadêmico que não chega nas pessoas. Isso existe. Isso existe e é um problema debatido. Mas a gente tem que observar como os movimentos comunistas históricos chegaram nas massas, porque chegaram. A gente nunca pode ignorar que nós tivemos revoluções de caráter marxista bem-sucedidas. E que não há nenhuma revolução bem-sucedida que não teve amplo apoio e militância e atividade das massas. Então é possível, esses marxistas chegaram nas pessoas. Como eles chegaram? Com o trabalho vivo entre as classes trabalhadoras. Eu sempre dou o exemplo dos Panteras Negras, porque eu acho que os Panteras Negras têm muito a nos ensinar nós brasileiros. Os Panteras Negras chegavam nas pessoas nos guetos dos Estados Unidos, que são muito racialmente segregados, com trabalhos próximos a eles. Então era café da manhã, era acesso a dentista, acesso a transporte. Esse tipo de coisa faz com que... Eu vou dar um paralelo, que é... Eu sei que pode gerar controvérsias, mas vocês vão entender. É um trabalho análogo às igrejas evangélicas. É claro. E as igrejas evangélicas não conquistam as pessoas por teologia. É a comidinha, a conversa... salvando seu filho da droga, dando emprego, sim, ou ajudando ao camarada a arrumar emprego, ao compadre a arrumar emprego. Esse tipo de trabalho é o trabalho que faz com que as pessoas fiquem. E esse trabalho foi feito pelos comunistas em diversos lugares. Sim. É esse trabalho que a gente está voltando a fazer. E eu não digo a gente tem que voltar a fazer, nós estamos voltando a fazer. Porque é na proximidade da onde dói na classe trabalhadora que ela vê que o comunismo luta pelos interesses dela própria. É no trabalho, não é só nas ideias. As ideias são importantes, sim. Porque, novamente, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. E a gente está lutando por uma nova forma de organização humana. Isso tem que ser muito, muito bem fundamentado. Filosoficamente, economicamente, politicamente. Não pode dar errado, né? Não pode dar errado. A gente perdeu o direito de dar errado, né? A gente tem que fundamentar essa nova forma de sociabilidade de maneira muito rigorosa. E a gente tem todo esse rigor, segundo nós marxistas, no Marx, e no Engels, e no Lenin, e em outros teóricos importantes que desenvolveram esse pensamento. Esse rigor todo, toda essa pompa acadêmica, ela tem um propósito. Mas ela não pode se perder nesse propósito. Ela não pode colocar o carro na frente dos bois. Ela não pode colocar... E isso é uma coisa que é típica de organizações comunistas da Europa e dos Estados Unidos. Colocar o debate teórico na frente da organização da classe trabalhadora. Existe uma quantidade gigantesca, gente, de teóricos ditos marxistas que não falam uma vírgula a respeito de teoria organizativa. Sendo que teoria organizativa é basicamente a nossa tarefa primordial. Como a gente organiza essa galera? Como é que a gente bota trabalhador com trabalhador? Para fazer política com as próprias mãos, para se auto-organizar. Para fazer com que o mundo que ele cria seja gerido por ele próprio. Isso é importante. E não só debater as nuances do Hegel no original, que é um debate que ele tem o seu lugar. Claro. Tem o seu lugar. Mas ele não pode ficar na frente de tarefas mais imediatas, que é a organização da classe trabalhadora. Então, só para encerrar, o que a gente tenta fazer? Eu acreditei que eu fosse chegar só em pessoas já convertidas e aperfeiçoar isso. Eu achei que eu ia fazer esse movimento, acho que porque eu estava um pouco contaminado por isso também. Eu venho da academia. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, que inclusive é uma das acusadas de repetir esse círculo vicioso, sim, de academicismo. Só que aí eu percebi que parte do meu discurso atingia em cheio a classe trabalhadora que sentia o peso do capitalismo nas suas costas. Esse tipo de comunicação agitativa também é algo que nos pegou de surpresa, de maneira muito positiva, que a gente tem conseguido cada vez mais construir em cima. Que tipo de discurso está chegando nas pessoas? Quando que as pessoas realmente olham e falam:
eu acho que eu tô desse lado aqui, não daquele. É quando a gente fala do que dói na pele no dia a dia, no cotidiano. É preço de alimento, é preço de transporte, é dificuldade de morar, é falta de acesso à cidade, é poluição. Coisas que estão Exato. aí, né? Mas aí o salto é conectar isso com essa teoria revolucionária que é tão bem desenvolvida e que a gente acha necessária. Essa conexão é o nosso trabalho. É o trabalho de quem comunica esse tipo de coisa. E esse debate que a gente faz aqui agora com o Ian, o lado B faz esse debate há muito tempo, por que eu falei, né, no preâmbulo da pergunta, né? E eu concordo com o Ian em absolutamente tudo, e adiciono também, porque a gente está lutando contra uma força que ela coloca muitas pegadinhas no meio do caminho, né? A gente tem, eu costumo dizer aqui, né? A gente tem a verdade. A gente tem a verdade. Com certeza. A gente tá muito confiante a gente tá que certo, a gente está certo. A gente tá certo, Ponto. Não tem a menor dúvida. Isso aí, todo mundo, a gente sabe que está. Mas durante esse caminho da verdade, estamos vivendo num momento de pós-verdade, de fake news, né? Ou seja, a verdade também já não vale grandes coisas. Não que nunca... Enfim, isso também é outro assunto. Mas o que eu quero dizer, né? Alguns elementos, e aí isso que eu acho que o pessoal da Soberana faz, e a gente está fazendo, o lado B, entre outros veículos, está tentando deixar isso um pouco mais redondo, que é entender também como eles hackearam, né, para usar a palavra que eu usei no começo, certos termos, né? Então, por exemplo, classe trabalhadora, isso é um debate, é uma provocação, né, como um bom comunista, né? A provocação que eu faço aos amigos comunicadores de esquerda, classe trabalhadora é um conceito que, no geral, tá deturpado. Porque o cara não se vê como trabalhador. Então, como é que você chega na classe trabalhadora se o cara... Não, eu sou trabalhador, sou outra coisa, né? E os caras pegam um empreendedor, que eu lembro muito bem, o bom de ter mais de 30, né? Empreendedor não era o empresário, nunca foi. O empreendedor, inclusive, era separado. Você é empreendedor, você é menor. O empresário é outra coisa. E os caras pegam o empreendedor que já estava ali, né? Ou seja, você podia ser um empreendedor de esquerda, um empreendedor comunista, um empreendedor trabalhista. Você podia ser um empreendedor de várias coisas. Os caras pegam esse termo e fazem você se sentir um empresário, né? Entre outras coisas, assim, eu costumo dizer, né, que assim, o ligar o Lé com o CRE não é fácil. Repito, se fosse fácil, isso aqui era o Jornal Nacional. Eu não conheço nenhum trabalhador, nenhum. Eu já trabalho há 16 anos, não conheci nenhum trabalhador de nenhuma categoria, de nada, que gostasse do patrão. É do trabalhador, é natural, é inerente do trabalho no capitalismo você odiar seu patrão ou, no mínimo, desprezá-lo. Isso a gente tá... Então, assim, tá com a gente. Como é que a gente faz pra ligar? Aí entra, né? O patrão, às vezes, é um patrão que não tá lá. É um patrão que você não conhece. É um acionista que não vai na empresa. Aí tu odeia o teu chefe imediato, que ganha R$1.000 a mais que você. Que é um trabalhador. Então, são várias pegadinhas que a gente faz... Tudo que o velho Barba já tinha falado, né? O cara acertou um monte de coisa, quase praticamente tudo aí. E que a gente tenta adaptar para o mundo de hoje, que não é fácil. A gente tá tateando. E aí os caras são foda, brother. Que aí eles chegam aqui, algoritmo, Big Tech, estamos fazendo debate de inteligência artificial. E daqui a pouco eles mudam tudo. E aí confunde a gente, porque nós não somos... né? A gente tá passível de ser confuso, e a classe trabalhadora. Os trabalhadores, mais ainda. Então, eu gosto de fazer esse debate porque, assim, de fato, ele é meio certo. É claro que a gente... algumas formas de falar, alguns debates, algumas formas de organização, e o Ian tá aqui, enfim, falou de maneira muito brilhante sobre... A gente precisa rever, a gente precisa adaptar, é normal. Mas... lembrar das dificuldades, né, gente? Se fosse fácil, meus amigos, a gente não tava aqui. É pra ser difícil, infelizmente. Se não fosse necessário, a gente não tava ainda também. Tem isso. A gente sabe exatamente. Né? A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. Podia estar falando aqui de qualquer outra coisa que não... E até quando a gente vai falar de cinema, a gente quer falar de cinema de maneira crítica. A gente vai falar de esporte, a gente fala de esporte de maneira crítica. É nosso. E eu gostei muito do que você falou, que a gente tá com a verdade, porque isso é uma coisa que gerou uma pseudo-controvérsia quando eu falei na internet. Né? E eu vou repetir aqui, porque eu vou repetir todas as oportunidades que eu tiver. A gente tem duas coisas que a burguesia nunca vai conseguir tirar da gente. A gente tem a maioria e a certeza de que a gente tá do lado certo. É isso. E isso é uma coisa já poderosíssima por si só. A verdade é uma coisa
que a direita nunca vai ter Não vai e ter. nunca vai conseguir tirar da gente. Então, não subestimem o poder de estar do lado certo, tá? Estar do lado certo é a nossa maior virtude. E é o que vai garantir que a gente vai ganhar no final. É isso. E aí a gente tenta chegar nesse final, né? Quanto mais vivos, principalmente, que a gente passou aí por um momento que a gente vai falar agora de conjuntura atual, enfim, que literalmente pessoas morreram porque o governo, um governo de direita, de extrema direita, atuou para matar pessoas na pandemia. Queria que você falasse um pouco, Ian, é evidente que assim, você até pincelou um pouco sobre a conjuntura atual. Queria que você falasse um pouco, porque pra gente é importante, um historiador marxista, a visão de um historiador marxista sobre o atual momento da conjuntura nacional, que é interligado pela conjuntura aí. A gente vê Estados Unidos, né, sempre atuando de maneira... O último programa, inclusive, a gente meteu o pau nos Estados Unidos. Sempre um bom dia. Claro, óbvio. A gente até brincou. A gente não vai falar mal dos Estados Unidos no dia que eles não se meterem nos outros assuntos que não interessam a eles diretamente. Que parece que vai ser um dia... nunca. Um dia de São Nunca, né? Queria que você falasse um pouco, né? Como é que você tem visto aí essa... A extrema-direita ainda tá aí. É bom a gente sempre lembrar, né? Muito aí, porque eu costumo dizer aqui, né, de maneira meio empírica, que para uma onda fascista, 4 anos é muito pouco. Então sabe quando vem uma onda, tu tá esperando, cara, vai vir. Então, enfim, da maneira, vamos atuar para que não, mas enfim. Como é que você vê esse momento da conjuntura atual de extrema-direita? Um governo de conciliação, que a gente aqui sempre falou abertamente que era um governo de concertação, de conciliação, com todas as contradições que a gente sabe que tem, que tenta ali salvar 1, 2, 3, 10 vidas, né? A gente tá falando disso, né? Quando a gente fala do votinho na urna também. Queria que você falasse um pouco, Estados Unidos, França, Europa, como é que você tem visto isso aí? Eu queria começar o assunto falando que aconteceu uma coincidência comigo esses dias. Eu fui visitar a Autonomia Literária, a editora, e eu encontrei o Hugo Albuquerque lá. E a gente sentou pra tomar um café e ficou... Quantas horas conversando? 7 horas. E aí, justamente, o assunto foi isso. Que eu tava interessado e ele me mostrou um texto que ele ainda não publicou. Provavelmente quando o podcast sair ele já publicou, que é um texto sobre o crescimento da AfD na Alemanha. Isso. E eu achei super interessante o texto dele porque ele demonstra uma série de dinâmicas do fascismo que a gente vê repetidos em outros lugares. Caso vocês não saibam, a AfD é um partido que em português fica Alternativa para a Alemanha. A AfD é um partido neonazista, não tenho o que dizer. Ele só tem 2 alas de neonazismo. Um é um neonazismo bastante contemporâneo, que odeia imigrantes e apoia Israel. Então é um neonazismo assim, à la moderna, que é sionista, que defende a colonização de Gaza, etc. E o outro são as viúvas do nazismo histórico. Então são pessoas profundamente antissemitas. Aí vocês imaginam essa contradição interna dentro do partido, né? Que são pessoas sionistas ao mesmo tempo que antissemitas no mesmo partido. Pra quem fala que a esquerda é fratricida, não, né? eles são a super... extrema-direita também não, isso dentro da AfD é é um debate muito vivo, né? Pra mim os dois podiam se degladiar. Até quem morrer... Enforca um com a tripa do outro, isso, tá ótimo. Mas o que acontece? Nas últimas eleições na Alemanha, a AfD cresceu muito. E já é um partido que estava apresentando um crescimento assustador. O que a gente observa? E isso é o que o Hugo falou, que eu achei que é uma análise super interessante. O fascismo geralmente encontra terreno fértil em momentos de recesso do capitalismo. Então a gente vê, o fascismo explodiu no mundo todo. Claro, o fascismo italiano um pouco antes, mas no mundo todo como fenômeno político, depois da crise de 29. O refluxo da crise de 29 fez com que ele encontrasse esse campo fértil para conseguir capturar a revolta da classe trabalhadora à direita. Depois da crise de 2008, que a gente esquece que aconteceu, isso começou a acontecer no mundo todo, o capitalismo entrou em recessão, e esses ânimos da classe trabalhadora precisavam novamente ser capturados pela extrema-direita para evitar que isso se tornasse um movimento revolucionário à esquerda. Nós tivemos um outro momento na Alemanha que havia um partido nazista, chamado NSDAP. Esse partido foi ilegalizado. Bom, então por que a AfD agora não foi legalizada? Porque ela é necessária. O que acontece? A Europa entra em crise e a burguesia começa a demandar a proteção do seu capital. Vocês acham, gente, que a Angela Merkel é uma pessoa progressista? A Angela Merkel é do Partido Democrata Cristão. Caso vocês não saibam, boa parte dos principais quadros da AfD, que é esse partido nazista, eram da Democracia Cristã. E isso é um passado que se apaga muito, tá? A Democracia Cristã não é um partido de esquerda, tampouco a Merkel é.
Quando nós temos a guerra na Síria, apoiada pela Alemanha, o genocídio na Síria, apoiado pela Alemanha, que causa um fluxo muito grande de imigrantes para a Europa, um dos países que mais absorve da Europa Ocidental, tá? O país que mais absorveu foi a Turquia e a Jordânia, são os dois que mais absorveram. É a Alemanha. Isso fez com que muita gente achasse que a Merkel era a cultura woke, lacração. Mas o que a Merkel estava fazendo? Com os salários altos na Alemanha, esse fluxo de imigrantes fez com que a média salarial caísse. A Merkel, na aurora de um debate de um salário mínimo que não existia na Alemanha, abaixou a média salarial, aumentando o exército industrial de reserva. Porque aí, de repente, nós tínhamos pessoas que tinham doutorado na Síria disputando caixa de mercado lá. Isso que segurou a crise na Alemanha. Só que, isso, obviamente, a média salarial cai, a classe trabalhadora começou a se revoltar. Quem que surge para absorver isso? A AfD. A AfD se tornou necessária para conter a revolta da classe trabalhadora no momento de estrangulamento dos salários. Então agora a AfD está fazendo um movimento que é a tampa da panela dessa crise. Absorver toda a revolta da classe trabalhadora gerada por um projeto da própria burguesia de proteger a si própria. Sim. Isso a gente tem visto lá. A AfD teve um crescimento gigantesco, sobretudo colocando uma parcela da classe trabalhadora contra outra, a parcela nativa com a imigrante. Isso é uma forma que está se tornando generalizada. E a gente teve um outro episódio muito trágico no Reino Unido, que já passou por um processo desse com o Brexit, de contenção da imigração, inclusive que se aprofundou uma crise econômica lá por conta disso. E recentemente nós tivemos o assassinato de 3 crianças, que não foi feito por um imigrante, mas que rapidamente uma notícia falsa circulou de que era um imigrante muçulmano árabe. Ele não era imigrante, não era muçulmano, não era árabe. E aí esses movimentos neonazistas foram para as ruas e começaram a fazer verdadeiros pogroms. A gente tem visto essa ascensão lá. O que eu quero falar? Por que eu tô falando da Europa, sendo que a gente está no Brasil? Porque eu tô demonstrando materialmente como o fascismo precisa de um substrato material para surgir como fenômeno de classes e como ele é instrumentalizado pela burguesia quando isso é necessário. Vamos pensar aqui no Brasil. O fascismo no mundo inteiro nunca morreu. Depois que a Segunda Guerra acabou, principalmente o lado ocidental, o lado ocidental preservou os antigos quadros nazistas e os absorveu dentro da estrutura do Estado. Sim. Boa parte das pessoas que faziam o NASDAP, que foi ilegalizado, e a AfD, são quadros históricos ou vinculados a quadros históricos do nazismo tradicional, né? Aqui no Brasil, a mesma coisa. Os movimentos fascistas do Brasil nunca se dissolveram completamente. O que a gente observa? Nós tivemos a ditadura militar, no qual o movimento fascista era absolutamente desnecessário, a gente sabe disso. Inclusive, os quadros históricos do que foi o movimento fascista brasileiro por excelência, que é o integralismo, foram absorvidos. O Plínio Salgado se tornou deputado, inclusive, dentro da ditadura militar, né? Ele foi absorvido pela estrutura da ditadura militar. Depois do fim da ditadura, o que acontece? A esquerda entra em defensiva. Porque coincide com a recessão e o fim da União Soviética e o fim do Bloco do Leste. Nós temos, nesse momento, ainda quadros fascistas. Na década de 90, o quadro fascista por excelência era o Enéas Carneiro. O Enéas era o cara que trouxe a retórica nazifascista para dentro da política brasileira naquele momento. Mas o Enéas nunca conseguiu se transmutar num verdadeiro fenômeno de massas. Ele era nichado, tinha um outro que achava que ele era muito inteligente e tal, ele conseguiu enganar umas pessoas. Mas ele não se transmutou nisso. E, nos anos 2000, a gente teve também o ressurgimento do movimento integralista, que existe até hoje, inclusive, mas muito pequeno. Esses movimentos não se tornaram movimentos de massas. Por quê? Porque eles não eram necessários. Tampouco eram necessários serem legalizados, né? Naquele momento nós estávamos com o neoliberalismo tratorando as políticas brasileiras e a esquerda indefensiva. Não precisava, não havia a ameaça de um novo movimento de massas à esquerda. Coisa que hoje em dia não é mais verdade. Depois da crise que assola o Brasil em 2015, e que aí a gente começa a entrar numa recessão brutal, sobretudo quando isso é contido depois do governo Michel Temer passar uma série de reformas que massacram a qualidade de vida da classe trabalhadora, aí o risco das pessoas voltarem a se organizar para a esquerda começou a se tornar real. É nesse momento que a via fascista se torna necessária de novo. Uma contenção de danos do capitalismo, totalmente. Né? Então o capitalismo ele não cria... O capitalismo sim, mas os burgueses não criam o fascismo. Por exemplo, deixam ali... os burgueses não nutriam simpatia pelo Bolsonaro. Para os burgueses, se fosse o Amoedo, tava ótimo. Ótimo. Sabe? Tampouco o Collor. Claro que o Collor era um pouco diferente, mas o Collor não era o favorito da burguesia. Ele só se mostrou viável. uma pessoa
uma pessoa capaz de derrotar o Brizola, que era o medo que eles tinham na época, né? Isso tem acontecido agora. Ou o Bolsonaro era um Zé Bunda, era o bunda suja do exército, e era o cara totalmente do porão da ditadura, não era nem do alto escalão, era do porão, assim. E, cara, totalmente abnegado. E quando ele começa a se popularizar? Quando nós temos a Comissão Nacional da Verdade e só tem um punhado de imbecis que tem coragem de defender torturador na frente de todo mundo. Quem foi um desses imbecis? O Bolsonaro. O Bolsonaro começa a se tornar uma figura importante para as Forças Armadas quando ele é imbecil o suficiente para ser um porta-voz dos porões. Isso. E protege todos os sobrenomes bonitinhos de todos os generais que têm as mulheres com pensões gordas. Aí ele se torna essa figura que começa a ser estimulada e fomentada, financiada, né? Não diretamente, mas financiada como uma estrutura. E ele se torna essa via fascista necessária para conter os ânimos. Porque o fascismo, gente, ele tem uma aparência de revolucionário. Ele tem uma aparência de ruptura. No momento de dor e crise, sofrimento e desesperança, o fascismo aparenta ser algo como alternativo. E aí a gente chega no elefante na sala. Pablo Marçal. Eu já vinha falando há muito tempo que o Bolsonaro não é mais protagonista do bolsonarismo. O que nós não sabíamos ainda era quem ia ser. Quem seria? É muito possível... Aí eu tenho duas hipóteses, que acabou de acontecer, tá? Vocês estão vendo esse podcast no futuro. Duas hipóteses. Uma é que pode ser o próprio Pablo Marçal, e a outra é que o Pablo Marçal questionou os paradigmas de tal forma que daqui pra frente a gente vai ver vários Marçais. Sim. Porque a gente costuma falar assim, o fulano é o Bolsonaro, o Zema é o Bolsonaro de Minas. O Tarcísio é o Bolsonaro. Porque eles meio virou que... uma figura. Exato, eles imitam meio o método do Deus, Pátria e Família, meio, mais ou menos, o método tiozão. Pega meio alguma coisa, uma né? coisinha ou outra. O Pablo Marçal, e isso é uma coisa que é importante a gente enxergar nessa nova fase. Eu acho que ele inaugura uma nova fase. Porque o Bolsonaro, ele colocava as instituições burguesas à prova. O Pablo Marçal coloca as instituições burguesas em xeque. Como quem diz, no Bolsonaro essas instituições precisam funcionar. Do Pablo Marçal nem se elas funcionarem, elas dão certo. Ele extrema, né? De destruição. É um discurso de destruição. Por que eu tô dizendo isso? O Bolsonaro, nos debates, era desesperador. Mas ele ainda estava no debate. O Pablo Marçal, ele não tá no debate. Ele vai para um debate. A solução pro debate é não chamar ele. Já tá à margem. Porque agora você tem discutido muito isso. Como entrevistar o cara, como fazer o debate com o cara, como fazer roda viva com o cara. Porque ele já nenhum signo funciona. Ele não segue as regras. E aí é que tá. Como fazer isso? Não faz. Não faz. Era o que deveria ter feito, né? E esse é que tá. Por isso que Inclusive, a lei permite. É bom, já que você tá falando do Pablo Marçal, né? É bom explicar pra quem de repente não pegou, né? Ele não é obrigado, por lei, a ser chamado. Ou seja, a própria lei burguesa, tudo mais, a própria lei. Exato. Tipo assim, Marçal não precisava, porque ele não preenche os requisitos, né? Ou seja, mas aí é que tá. Esse é fantástico você falar isso. O capitalismo precisa dele. O capitalismo precisa dele. E não só ideologicamente. Não. A gente vive na economia da atenção, no qual a nossa atenção é a mercadoria mais valiosa do mundo. O Marçal é uma mina de ouro pros jornais. Porque o que você vai querer clicar? Tabata Amaral faz proposta pra não sei o quê, ou Pablo Marçal mostra o cu ao vivo. Sabe? Caga na mesa. É lógico, as pessoas vão clicar no maluco fazendo palhaçada. Esse cara é chamado não porque precisa, mas porque ele atrai mais olhares, e mais olhares é mais dinheiro. Porque o objetivo da mídia não é te informar, o objetivo da mídia é te vender publicidade. Ganhar dinheiro. Esse é o objetivo primordial da mídia. Então, esse cara, ele é insolúvel dentro do capitalismo porque ele funciona de duas maneiras. Ele funciona ideologicamente e ele funciona financeiramente. E aí é que tá. Eu vou falar pra vocês de novo. Esse debate de nós temos que mudar as regras pra funcionar com o Marçal não dá certo. Ele não tinha que ser chamado. Só que isso nunca vai acontecer. Não. Ele vai continuar sendo chamado. Porque as mídias... A grande mídia chama ele porque ele dá a audiência. Não é particularmente um alinhamento ideológico. Eu falo sobre isso da Jovem Pan também. A Jovem Pan... Eu sei que é difícil de encarar isso. Não tem particularmente um alinhamento ideológico com a extrema-direita. É porque com a extrema-direita a Jovem Pan se alçou de marginal para um dos principais veículos de comunicação do país. Sim. Eu sempre digo que se comunismo desse dinheiro, tinha um quadro do Stalin na parede dos caras lá. Esse tipo de coisa cai como uma luva para a estrutura
capitalista da comunicação digital, principalmente. E isso agora, por que eu tô dizendo que vai inaugurar um novo paradigma? Porque a gente vai ver marçal atrás de marçal surgindo em todos os estados. E vai ser assim... Uns vão dar mais certo, outros menos, mas como foi com o Bolsonaro. vai acontecer. Mas isso vai parecer uma onda lisérgica do extrato mais fino da ayahuasca, sabe? Porque... A distopia não tem vai ser fundo, muito né? estranho. Mas aí isso é uma das coisas que a gente tá tendo que enfrentar agora. E, novamente, como os marxistas estão muito preocupados não só em analisar a realidade, mas transformá-la, gente, agora, mais do que nunca, não tem jeito. Organização da classe trabalhadora é necessário. Porque foi o que eu falei. O Bolsonaro pode ter testado os limites da instituição burguesa, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes, né? Que faz parte de uma instituição que conteve os ímpetos do Bolsonaro. Claro. O Marçal tá destruindo essas instituições. Tá fazendo com que elas não funcionem de forma nenhuma. E aí, inclusive, mostrando toda a forma como... A estrutura burguesa não está aparentada e não tem interesse em estar aparentada para conter esse tipo de movimento. Né? É isso. E acho que também, para adicionar um pouco, né, na fala do Ian, ficou muito claro como o fascismo não é uma ameaça para o capital, né? Não, ele inclusive, uma dádiva. Pois o capital vai dar um jeito de colocar ele no debate, de chamar ele para conversar, vai dar um jeito, né? Porque ele não é uma ameaça, né? E como o fascismo e o capital têm que andar de mãos dadas, eu dei esse exemplo histórico do Enéas e do integralismo para mostrar isso. O fascismo existe ideologicamente na sociedade sempre. A questão é se ele é ou não instrumentalizado pela burguesia. Solta o cachorro do fascismo. Solta ou prende, exato. Solta ou prende. Isso é fundamental. Aquela metáfora muito... E aí, se a gente debate também, eu acho que o Ian brilhantemente mostrou pra gente. Cara, prazerzaço conversar com você de verdade, assim, me amarro, assim, confesso que eu vejo mais os TikToks, né? Porque é o que comunica, Mas né? você vê como o TikTok é uma coisa importante pra nossa comunicação. Caramba, pra gente tem sido muito importante. Se você tem esse TikTok, segue o lado B. Se você tem TikTok, consuma bastante conteúdo que o algoritmo entende, o algoritmo do TikTok, Sim, quando a gente falou aqui. E eu não sou só uma pessoa que critica, eu também sou um ávido consumidor de TikTok, gente. Aquela coisa me contaminou. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E tem muito comunicador jovem bom. Tem. Então, isso assim, um beijo pra todos os comunicadores do TikTok, que é um nicho à parte. E que eu tardei a entrar bater aqui. A gente demorou a entender, né? Mas agora a gente tem que disputar. É o campo da esquerda inteiro, do institucional ao marxista mais radical. A gente demorou a entender. Dancinha, irmão. Se tiver que fazer dancinha pra fazer revolução, a gente faz. Se fosse fácil assim, quem dera. Pois então, enfim, barato conversar contigo. Acho que a gente conseguiu refletir bastante. A ideia era falar mais sobre comunicação, mas não tem como não falar de conjuntura política, econômica, sem falar de comunicação, de algoritmo, de Big Tech. E acho que a gente conseguiu. Brigadão pela sua presença. Deixa seu destaque final aí. As redes do Soberana, do seu canal. É isso aí. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu vou repetir que foi o primeiro podcast fora de São Paulo. Não vou nem dizer fora do eixo São Paulo, fora do estado de São Paulo, que eu participei. Sempre que eu estiver aqui no Rio, eu vou dar um salve pra vocês, porque foi um prazer imenso. E caso vocês queiram conhecer mais o nosso trabalho, as minhas redes agora eu tô mudando um pouquinho pra Ian Neves no lugar de História Pública, porque é uma coisa que a gente tem analisado, as pessoas procuram mais pelos nomes das pessoas do que pelos nomes dos canais. Então eu tenho feito essa mudança. Aí vocês vão conseguir me encontrar com os dois nomes por enquanto, ainda História Pública e Ian Neves. E a Soberana tem um site, tem uma loja que a gente utiliza pra financiar nossas atividades políticas. E, principalmente, a gente tem se comunicado cada vez mais com o público, cada vez mais não, ainda com o público, pelo Discord, que a gente sabe que é uma plataforma um pouco hermética, ela é um pouco difícil de entrar, mas ela é ainda uma maneira da gente alcançar muita gente sem ter muito custo. E que custo é o calcanhar de Aquiles. Então, a discord.gg/soberana ainda é o Discord político da América Latina mais numeroso da América Latina, foi redundante isso, mas enfim. E lá a gente organiza, por exemplo, as frentes de massas. Então, se você é psi, professor, jurista, quer se organizar, trabalha à distância, quer começar a debater a sua categoria à esquerda, estudar mais marxismo-leninismo, eu, inclusive, ministro formações para as frentes de massas com frequência. Conheçam através do nosso Discord e em todas as redes, se vocês procurarem Soberana, vocês vão encontrar esta bela imagem aqui dessa foice martelo estilizada. Grande nome, inclusive, um nome muito... Acho que... Inspirado, inclusive, na vacina cubana, que era a vacina soberana. Foi nesse momento que surgiu, a gente achou que o debate sobre soberania digital e soberania nacional eram debates importantes, a gente quis dar esse nome, e é uma coisa que a gente se orgulha muito desse processo de construção. Sim. Mas sigam,
nas redes vocês vão encontrar. E agora, só para finalizar, nós estamos também nas campanhas municipais. Estamos participando das campanhas municipais e fazendo com que as plataformas dos comunistas nas campanhas sejam ouvidas. Então, já vocês vão ver uma série de entrevistas e debates com os candidatos e candidatas nas nossas redes. É isso aí. Muito obrigado de novo. Obrigado, Ian. O 6º episódio do Lado B Revista fica por aqui. Lembrar você, né? O Lado B Revista exclusivamente no YouTube. Uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues. 2 vezes por mês, um episódio inédito. Enfim, falando sobre economia, política, comunicação. Com convidados, convidadas do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo inteiro. A ideia é que a gente amplie o nosso canal aqui no YouTube, então a gente convida você, se você não for inscrito, a se inscrever, deixar o like, deixar o comentário, o que achou, se tiver alguma perguntinha a gente manda lá pro Ian responder nas redes dele. Acho que vai ser um barato fazer essa troca. A gente aguarda o seu feedback também, dizer o que você achou do programa, quem você quer ver, quem você quer ouvir aí no Lado B. Pra gente é importante essa troca, ouvi-los também. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.